Hoje, pela manhã, por volta de umas 3 horas, eu acordei e comecei a pensar muito sobre a vida. E quantas coisas a gente já vai vivendo com o passar dos anos. Eu estava recordando alguns momentos da minha vida e vi quantas pessoas passaram por elas e por quantas pessoas eu passei. Perdi pessoas que amei, pessoas queridas que hoje já se encontram com Deus. Outras pessoas se mudaram ou outras simplesmente se afastaram. Mas na vida a gente tem que se arriscar. E eu, pro outro lado, me veio um questionamento também. Por que tem que ser assim? Por que a gente não sabe valorizar e ficar com as pessoas, ou em lugares, ou até mesmo em situações que nos fazem bem? Porque talvez dentro de nós existe uma ânsia, um desejo de sempre querer mais. Mas o mais nem sempre é o necessário. Porque de vez em quando a gente é pego de surpresa, ou com uma enfermidade, ou com a morte de um ente querido, de uma pessoa que a gente amou. São tantas coisas que acontecem na vida que a gente chega até a questionar. Por que Deus permite tais coisas? Às vezes a gente começa a olhar e verifica que, será que vale a pena a gente insistir com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, levando em consideração que, às vezes, nós assistimos aí que aqueles que levam a vida totalmente injusta, ou praticando ou fazendo mal, continuam a sorrir. E nós, e muitos, e até mesmo a gente, que tenta levar as coisas corretamente, continua a chorar. Talvez o salmista nos lembre que aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Mas como é difícil a gente compreender isso dentro de um episódio de vida de comunidade, de vida de família, de vida profissional, de vida como cidadão, como cidadã. Como é difícil talvez a gente desenvolver. Talvez não sei o que pensar. Quando eu olho e eu vejo ao fundo aqui a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu fico procurando entender Jesus Cristo, e eu fico procurando entender como seria bom se a gente pudesse amar, sem ao menos procurar ser amado, só fazer aquilo que cabe a nós e nada mais. Aí, revendo algumas coisas, eu achei um poema do William Shakespeare, e o que eu vou, num outro vídeo, vou postá-lo junto com esse, porque de fato a gente tem que aprender que carinho e atenção não são consequências do que nós fomos, mas sim consequência de quem nós somos. E aí, talvez a gente consiga entender por que uma flor, ou até mesmo um muito obrigado, ou até mesmo Deus te abençoe, tem muito mais valor do que muitos outros presentes. Talvez a gente precise aprender que a humanidade, ela só precisa aprender que mesmo não sabendo, ela continua a aprender. Hoje o dia talvez poderia ter sido melhor, mas porque eu não quis aprender, o meu dia foi pior. Talvez eu poderia olhar para a vida e dizer assim: o que essa situação está me dizendo? O que eu posso aprender com isso? Mas às vezes é mais fácil eu apresentar uma crítica ou até mesmo uma rejeição,
por não me ter a humildade de me colocar no sentimento de escuta e saber que não importa quem as pessoas são, mas em que importa quem eu sou. E por isso eu deixo com vocês essa mensagem de William Shakespeare. Às vezes a gente só precisa encontrar algum motivo, um motivo para sorrir, até mesmo um motivo para chorar. Há dias em que a gente não consegue nem sair para ver a luz do sol, porque a escuridão é tão imensa dentro da gente que a gente acha que o sol nunca mais vai voltar a brilhar. Pode ser que em algum momento você também possa viver situações assim, em que o desânimo, a tristeza, e como eu já disse alguns minutos atrás, o sol não volte a brilhar. Parece que o sol nunca mais vai brilhar. Sim. Pode ser que ele não brilhe hoje, mas amanhã ele possa brilhar. E aí só vai depender de você, se você vai querer que os raios dele penetrem na sua vida. Mas, como diz William Shakespeare, a gente aprende também que se ficar muito exposto no sol, ele também pode queimar. Então, não espere demais a luz, porque pode ser que você queime com ela. Encontre um meio termo. Talvez uma coisa que eu preciso também é encontrar esse ponto de equilíbrio para que a gente possa ser cada dia melhor e que a gente possa aprender a não ter medo de aprender. Depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que a companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão bom seja uma pessoa, ela vai feri-la de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar as dores emocionais. Descobre que leva anos para construir confianças e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas a um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permite escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos e compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você pode fazer qualquer coisa ou nada e ter bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de fé de você muito depressa. Por isso, nós devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o que nós temos de melhor. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde você já chegou, mas para onde você está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla os seus atos, ou eles te controlarão. E que às vezes é preciso ser flexível. E ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade.
Pois não importa quão delicado ou frágil seja uma situação, sempre existe pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajuda a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há muitos dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se elas acreditassem nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não ama com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.